pontos de vista, duas ideias num só lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa do podcast Dois Pontos de Vista. Comigo, Marcelo Gaspar, e com meu parceiro Mauro. Não é falar Big Mauro? Eu vou falar Big Mauro. Eu ia falar, fala Big Mauro. Aí sim, pô, agora eu me senti inclusivo. Tá ansioso, bebê? O Marcelo começou com essa brincadeira de Big Mauro, agora onde eu passo aqui é Big Mauro, tem mensagem para Big Mauro. Mas beleza. Pessoal, hoje estamos recebendo, segunda-feira, 19 horas, uma visita aqui incrível em nosso programa. É a Priscila. Ela é a nossa convidada especial de hoje e ela vai estar se auto-apresentando, né, para nós, falando um pouquinho por que ela está aqui, por que ela veio, porque ela é uma convidada tão especial para falar de um tema aí que aborda várias coisas na vida, né, Priscila? Seja bem-vinda, Priscila. Legal, gente, obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, né, até pelas histórias que já vivemos juntos aqui. Acho que, como brasileiros, né, quanta coisa a gente tem construído aí pelo nosso país, e estar junto de pessoas que também empreendem, que a minha nova fase de vida agora envolve empreendedorismo também. É um prazer, é uma honra. E bora conversar, vamos falar aqui sobre a vida, sobre ser mulher, sobre carreira, sobre negócios, sobre família, sobre filhos. Sobre sonhos. Vamos lá, vamos bater um papo, vai ser um prazer. E já entrando, falando um pouquinho na parte de realizações da vida, né? A neurociência, ela sempre aborda um aspecto muito importante na vida das pessoas, né? Como transformação, como ponto de vista, como até a pessoa ter um sucesso na carreira profissional. E hoje, muito mais do que antes, precisa dessa análise comportamental para que você possa vencer na vida, né? Quebrar paradigmas antigos. E como você acha que hoje as empresas estão se comportando em relação a ter uma profissional com uma senioridade muito grande, que entenda de neurociência, e como é que essas empresas hoje estão reagindo a essa mudança no mercado? Boa, vamos lá. Neurociência está estudando o nosso cérebro, né? E por incrível que pareça, o cérebro é o que está mais atrasado em termos da gente entender como ele funciona de todos os outros órgãos do nosso corpo, porque ele tem uma complexidade enorme. Mas estamos melhorando muito em entender como a gente funciona, né? E eu mesmo fui parar no mundo da neurociência. Por quê? Porque eu precisava entender mais de pessoas. Minha origem de educação é tecnologia, sou apaixonada por tecnologia, né? Trabalhei a vida inteira com tecnologia fazendo parte do meu dia a dia, mas na hora que você vai crescendo na carreira, que você começa a trabalhar mais com pessoas, o que faz a diferença? São as pessoas. E para trabalhar com pessoas, a gente tem que entender de pessoas, a gente tem que entender como elas funcionam, e foi muito interessante porque ao entender como as pessoas funcionam, eu comecei a entender como eu funcionava da melhor forma, e quando a gente se entende, a gente passa a entender melhor o outro. Então, para mim, neurociência foi esse encontro com a humanidade, numa época que a gente vive tanta tecnologia, tanta IA, né, e os aspectos humanos passam a ser prioritários. Eu acho que, assim, deveria fazer parte do currículo escolar das crianças, né, a gente entender mais sobre como o nosso cérebro funciona. Hoje, partindo um pouquinho da neurociência IA, como você tocou, hoje as pessoas estão até meio confundindo, né? O que é ser humano e o que não é ser humano, né? Tipo, acho que está criando um grau muito difícil nas pessoas de entender até onde ela entende mesmo daquilo que está falando, ou daquilo que ela está dando um Ctrl+C, Ctrl+V do que a IA pensa, e ela coloca aquilo como pensamento dela. Como isso você acredita que possa, dentro ali do âmago da pessoa, né, trazer assim uma dor futura de ela não ser o que ela é? Sim, sim. Eu geralmente sou uma pessoa otimista, né? Tem o pessoal que é mais trágico, olha para a IA como, né, o exterminador do futuro, que tudo vai acabar e já era, não sobrou ninguém. Eu olho para o lado bom do momento que a gente está vivendo, né? Existe uma oportunidade incrível para a gente voltar realmente a valorizar o que é ser humano. Quando a gente está falando de ser humano, aqui é o que é empatia, o que é um pensamento crítico, o que é uma análise de contexto, de ambiente, tudo aquilo que a IA não consegue fazer e a gente tem uma capacidade de fazer.
é a hora da gente aproveitar exatamente essas habilidades e a gente usar isso como a gente nunca utilizou. Agora, quando a gente começa a delegar isso para a IA, né, hoje eu vindo para cá para a gente gravar o podcast, estava ouvindo uma notícia e eu fiquei chocada com a notícia. A notícia era: nos Estados Unidos, eles estão criando uma lei para proibir o casamento entre humanos e IAs. Essa era o que faltava. Agora ponto deu. de vista. Flávia, será que você é uma IA? Você existe? Ele tem uma frase assim: você está aí, Priscila? Olha que loucura! O Mauro nunca me apresentou a Cris. Eu tô achando que a Cris é uma IA, viu, Cris? Então, se eu ouvir a notícia, você até peraí, eu vou prestar atenção, porque não deve ser natural. Mas por quê? Olha aqui a gente nessa mesa, a gente tem mais ou menos todo mundo a mesma idade aqui. Na nossa cabeça isso não entra, né? É uma coisa absurda a gente pensar num negócio desse. Mas se a gente traz pra cá minhas filhas pequenas, por exemplo, que tem 8, 9 anos, ou meu filho que vai fazer 22, né? O contexto deles já é diferente em termos de tecnologia. Eles estão usando a IA para conversar. Outro dia minha filha menor falou, eu tava na sala lá conversando com a Alexa, né? Oi, Alexa. Ai, Alexa, você é a minha melhor amiga. Aí eu fiquei em estado de choque, né? Você fala assim, ai, cara, como assim? Ela não pode ser a melhor amiga da minha filha, como assim? Né? Então, mas ela ali numa conversa, porque ela achou o máximo, porque tudo que ela pergunta pra Alexa, a Alexa responde. Então, percebam, tá sendo criado um contexto de como ela tá se sentindo à vontade com a tecnologia. Se você vai olhar essa geração, eles estão fazendo aconselhamento terapêutico com IA. No Brasil é um número absurdo a quantidade de jovens, né, ou até pessoas mais velhas, que hoje buscam aconselhamento terapêutico com uma IA, o que é perigosíssimo. Muito. Perigosíssimo, porque a IA ela está composta de dados ali do que ela está recebendo do mundo, não de uma pessoa que se profissionalizou, um psicólogo que estudou lá seus 5 anos fazendo ali os cursos, buscou especializações, psicologia, inclusive você tem que estar presencial na faculdade. Então assim, olha o perigo disso tudo. Então eu vejo dentro desse ambiente a forma como a gente tem que levar essa responsabilidade para os jovens, para a nova geração que está vindo, em você tem muito mais atributos que você pode desenvolver para criar um mundo melhor do que buscar isso da IA, né? Você não pode delegar a IA aquilo que é seu. Mas ela é fascinante, gente. A gente usa a IA. Ela é fascinante. Ela é pagiadora, né? Ela bota você, a tua autoestima vai lá pra cima. E ela ajuda a acelerar muita coisa com também, certeza, né, Pri? A gente usa bastante a IA aqui, os nossos materiais promocionais, etc e tal. Tudo, cara, a IA auxilia muito. E eu tenho uma dúvida, Pri, em relação ao processo da neurociência, da, entre aspas, invasão da IA no mundo corporativo, principalmente para os líderes mais jovens, né? Porque a neurociência, principalmente, ela ajuda muito nesse aspecto de liderança, na parte humana, como você tratar determinadas situações dentro do ambiente corporativo. A IA, muitas vezes, ela vai pegar um apanhado de soluções para aquele tema e trazer para você talvez a melhor solução, mas não a melhor solução humana, a melhor solução de uma pesquisa realizada, né? Como a neurociência, principalmente, pode ajudar os líderes mais jovens, né, que hoje usam muito a IA, principalmente na relação com a equipe, na relação com os seus liderados? Bom, a neurociência te ajuda a entender o humano, te ajuda a entender o outro, né? Eu gosto muito de falar de empatia. E um líder, né? Você falou de líderes. Qual um dos maiores atributos que a gente, como líder, deve ter quando a gente tem um time? Empatia é um deles, né? Eu colocaria como top. Se você for reparar, a liderança ela demanda atributos que a IA não entrega. Ela demanda empatia, ela demanda pensamento crítico, né? Ela demanda curiosidade. A IA não tem curiosidade. Ela demanda curiosidade, interesse por entender, por ver oportunidades. E até a parte criativa que a gente fala, pô, mas a IA cria os negócios. Mas a criatividade humana, ela ainda não consegue substituir. E isso são atributos de um ser humano e essencialmente de um líder, né? Então, para um líder, por que é importante você estudar como isso funciona? Para que você possa perceber. Vou citar um exemplo que o Marcelo viveu comigo. A gente falava sobre neurodiversidade no trabalho, né? E a neurodiversidade ela é estudada dentro do guarda-chuva também da neurociência. E veja que a gente tem pessoas que são diferentes,
elas têm uma forma de capturar a informação no mundo diferente, os autistas, os disléxicos, o pessoal que tem TDAH. Fui estudar isso porque eu tinha essa situação em casa com as minhas filhas. E aí, quando você descobre que elas têm, sim, algumas formas diferentes, limitações para algumas coisas, mas que elas têm potências do outro lado, você começa a trabalhar essas potências. Isso é o que o líder faz. O que o líder tem que fazer? E muitas vezes a gente fica preocupado, mas eu tenho tantos defeitos, né? Geralmente com humanos a gente fala assim, deixa eu resolver os defeitos que eu tenho. Eu falava para todo mundo, e o Gaspar sabe disso, esquece isso aí, os defeitos, se arruma quem consegue resolver esses defeitos. Foca, pelo amor de Deus, nas coisas boas que você tem. É no seu potencial, é isso que o líder faz. E com as minhas filhas foi a mesma coisa, vamos focar no potencial delas, vamos abrir o caminho para elas, né? Então, isso ajuda, a neurociência traz para você explicações, ferramentas, entendimento, como que você pode trabalhar com essas pessoas. E quando a gente compartilha isso, foi quando eu compartilhei no trabalho, isso traz para as pessoas a liberdade até delas se apresentarem como sendo desse grupo. Né? E aí teve várias pessoas que vieram conversar comigo, poxa, Pri, eu sou neurodiversa, eu tenho grau de autismo, eu tenho TDAH, eu sou dislexa. Quando você recebe isso como líder, é tão legal no sentido, porque você começa a entender, eu comecei a entender melhor o Mauro. Então eu sei que o Mauro funciona assim, né? Uma pessoa que trabalhava comigo falou assim pra mim, olha, eu sou dislexo e eu tenho muita dificuldade se você me chamar para uma apresentação e eu tiver que montar isso na hora. Eu preciso de prazo. Cara, perfeito, ele era do meu time, então eu vou dar todo o prazo que ele precisa. Só que o cara, quando entrava numa reunião, ele brilhava, ele falava, porque ele tinha se preparado. Então, como é importante a gente se permitir e entender como essas coisas funcionam, né? Então eu diria para você que a humanidade está na moda e é diferencial competitivo hoje. Ser humano virou diferencial competitivo. Agora, Pri, isso que você falou é importante, porque ainda percebe-se que algumas pessoas têm medo de se posicionar, têm medo, inclusive, de dizer que tem algum problema, no bom sentido, como eu sou dislexo, eu tenho TDAH. O Mauro esquece as coisas, cara. A gente vai no estacionamento, o Mauro me dá. Aí eu também tô nessa, né, Mauro? Às vezes a gente tá conversando sobre alguma coisa, eu falo, esqueci o que eu ia falar, Mauro. Aí ele, também. Ia comandar. Algumas pessoas dizem que foi a Covid, outras, cara, sei lá, pode ser também. Né? A gente nunca vai saber direito o que aconteceu no mundo da Covid. Mas como a liderança, principalmente, Pri, deve olhar para essas pessoas que muitas vezes elas têm medo. Elas são aquela pessoa que ela é muito introvertida, tem outra que é extrovertida. Eu sou extrovertido, mas tem gente que é introvertido até porque às vezes tem medo de que este problema ou este defeito que ela acha que ela possa ter, possa prejudicar ela no ambiente corporativo. Pri, como ajudar essas pessoas que muitas vezes têm medo de colocar algum defeito que ela possa ter, algum problema que ela possa ter e dizer assim, eu não vou falar porque isso pode me prejudicar no mundo corporativo? Foca na potência. Qual é a potência daquela pessoa? Né? Não foca no que ela não consegue entregar. A gente, como humano, a gente geralmente foca muito no negativo. E a gente tem a oportunidade de transformar uma vida quando a gente foca na potência que aquela vida tem para contribuir. Sabe quando a gente fala assim, foca naquilo que nos une também? Hoje a gente está focando no que não nos une mais. Se a gente focasse mais naquilo que nos une, como as coisas seriam diferentes? Então, assim, é quase que você mudar o seu mindset do que é negativo para aquilo que é positivo. A pessoa vai se sentir valorizada, ela vai se sentir reconhecida. Porque o que acontece com o neurodiverso? Não é que ele tem um defeito. Não tem um defeito, ele tem uma forma de processar diferente. E isso traz para ele vantagens que eu não tenho. Uma pessoa que tem TDAH, ela tem uma capacidade de foco tão absurdo que para eu vou demandar um esforço sobrenatural para conseguir ter o foco que aquela pessoa consegue. E ela faz uma entrega tão qualificada. Se eu sei que ela tem essa capacidade, no dia que ela está na plenitude dela de foco, é um projeto pesado para ela ir embora. Ela vai se sentir realizada, mas depois ela vai se sentir esgotada. Porque ela gastou tudo. E eu, como líder, eu vou entender que ela vai ter um momento que ela vai estar ali mais baixa, espera que vai vir aquele... A gente tem que respeitar o outro. É sobre respeito, né? Eu acho que é isso, é sobre respeitar o outro, entender o outro e empatia.
Ô Pri, e aí, até focado um pouco nessa parte de liderança, eu vejo assim, hoje as pessoas têm um pouco de ansiedade em crescer rapidamente na carreira, né? As pessoas, elas não entendem que existe um ciclo, que existe degraus a serem percorridos, até para trazer conhecimento, deixar você com uma casca mais grossa, para você suportar todas as mudanças que acontecem, né? E hoje nós vemos muito no mundo corporativo, muitas pessoas chegando a cargos de liderança despreparadas. Sim. Né? E assim, muitas pessoas às vezes pedem demissão de alguma empresa, não pela empresa, mas pelo aquele gestor que ela tem, né? Que não sabe reconhecer as melhores práticas dela, o melhor potencial dela, né? As potências dela, né? Não sabe reconhecer, e ela entende que aquele cara não dá para ser gestor dela, e ela, às vezes ela abandona até uma empresa que ela gosta, né? Mas por causa da gestão, não por causa da marca da empresa que ela está. E partindo disso, hoje nós temos uma frente de pessoas medíocres em lideranças. São pessoas medíocres, né? As pessoas não têm discernimento de conhecimento humano, né? E aí traz um pouquinho do que você estava falando, daquilo da IA, de buscar aquele conhecimento técnico, mas não tem o conhecimento de pessoas. E como você acha que isso tem colaborado com as pessoas hoje ter burnout, ter outros tipos de doenças cognitivas até, né? Para o mundo delas, pessoal, principalmente. Sim, é um grande desafio, não é à toa aí que a gente está debaixo de uma regulação que saiu aí agora, né? As empresas todas têm que se organizar por causa da NR1, né? Não sei como é que vocês têm visto isso, e focado exatamente em criar um ambiente que seja mais favorável para as pessoas trabalharem, com mais bem-estar. Gente, a gente não deveria nem ter uma lei para isso, né? Vamos lá. Deveria ser natural nosso proporcionar isso para as pessoas. Acho que parte daquilo, né? Proporcione para o outro aquilo que você quer viver. Mas infelizmente sim, a gente tem essas pessoas. Eu acredito que essas pessoas, elas não se sustentam muito tempo em posições, porque hoje o mundo demanda uma entrega com resultado e qualificada, porque senão você acaba quebrando um negócio, você acaba não entregando o que a empresa precisa. Mas às vezes você está num ambiente que não existe a velocidade que você quer ou que deveria existir para que isso parasse. Nessa hora, é aquela hora que a gente tem que falar assim, será que esse é o melhor lugar para eu estar? Exato. Tem horas que a gente tem que chegar a essa conclusão. Será que eu devo continuar aqui, nesse lugar? Não, às vezes não. Às vezes você tem que sair, você tem que ousar, mas você não tem que fugir do local, né? Porque muitas pessoas saem por fuga, saem derrotadas. Você vai entender que aquele lugar, você vai demitir a empresa. Eu gosto de falar assim, chega um momento que você não vai ser demitido, você demite o empregador, é a tua oportunidade, demite o empregador e vai construir seus sonhos, vai atrás e leva com você, não a carga negativa, leva tudo que você aprendeu. Porque por mais que às vezes você tenha um líder que não é legal, você tem colegas que são legais, você tem time que é legal, você tem a outra área que pode te ensinar coisas novas. Eu sempre falava muito isso pro meu time, né? Você tem uma bola pra quicar, quica a tua. Aí você viu que o outro do lado não tá conseguindo quicar a bola, vai lá e ajuda ele. Mas continua batendo a tua. Se não der, fala pra ele como é que ele consegue bater igual a você. Mas, pô, vai lá e ajuda. Quando você faz isso, fica divertido. Você aprende coisas novas, você conhece pessoas novas, você ajuda pessoas. Você tem que trabalhar pra você. Eu acho que essa é uma mudança. Trabalhe para você, para aquilo que você está construindo para sua vida, para o seu propósito. Se você está trabalhando para outro, é para você que você trabalha, gente, não é para o outro. Agora, quando você trabalha para o outro, na expectativa do outro, eu vou te dizer uma coisa, você vai se frustrar. Porque tem que ser na sua expectativa, não na expectativa do outro. E Priscila, e você falou algo que eu concordo muito, tá? Que é você demitir o empregador e procurar um novo ambiente para você trabalhar, ser feliz e entregar suas realizações. E eu também acredito, por exemplo, que a pessoa, ela que tem que escolher o trabalho. Às vezes ela fica aguardando ser escolhida, né? E aí cria uma frustração, porque você vai viver hoje num mundo que as pessoas não dão... ou às vezes oportunidade de você conversar, né? Às vezes o processo de seleção hoje é pela IA, né? Tem aí alguns aplicativos aí que as pessoas se candidatam, né? Principalmente no LinkedIn tinha algumas ferramentas ali que as pessoas se candidatavam, eles recebiam uma resposta via bot, né? Uma resposta super fria, super nada, e muitas pessoas nunca receberam nenhuma resposta, inclusive. Exato. Né? Se candidataram e você olha ali,
A empresa processo frio, né, Mauro? exatamente. Uhum. Então, às vezes, ali a pessoa tem ali, por exemplo, 10 requisitos, as pessoas falam assim, nossa, eu tenho esses 10 requisitos. Né? Eu estou dentro do perfil que eles querem, da idade, do conhecimento, da formação, da experiência. Sim. Eu tenho tudo. E a proposta financeira que eles estão falando está de encontro com o que eu penso também. Sim. Ou seja, na teoria, você seria o candidato ideal para aquela vaga. Sim. E aí você se candidata via um app aí de inteligência artificial disponível, às vezes, em algumas plataformas como o LinkedIn, e você nunca recebe um retorno daquilo. E eu acredito que as pessoas começam a se frustrar, porque de repente elas se candidatam 1, 2, 3, 10, 50 vagas, e o que chega para ela é um e-mailzinho falando que ou já foi fechada a vaga, ou foi postergada aquela vaga, ou que escolheram um outro perfil. É um outro perfil, mas vai deixar você no banco de dados. Né? Então, assim, qual é o sofrimento dessa pessoa em conviver com isso? Ela se preparou, ela estudou, ela viveu, ela deu a cara, e ela não tem a oportunidade de conversar para falar quem ela é. Sim, sim. É difícil, acho que todo mundo aqui, o pessoal, hoje meu filho fala pra mim, mãe, hoje é muito difícil conseguir o primeiro emprego. Eu falei, você tem que ver como a cara no passado também, pra mim foi difícil pra caramba. Você ainda tem internet, eu tinha aqui, meu primeiro emprego, minha mãe cortou Classificado, no classificado e falou, filha, É. olha aqui, tem um emprego lá, vai lá, entrega o currículo. Isso que era difícil, né? A gente conseguir, o sonho a gente tem que ter. Você tem que ter um sonho, você tem que mirar no sonho, porque quando a gente começa a sonhar, o nosso cérebro, ele começa até a criar os caminhos pra gente chegar naquele sonho, ok? Só que o hoje tá aqui pra gente, tá dado. Eu gosto de falar que assim, a gente tem que saber quem a gente é, ok? A palavra identidade, acho que é a coisa mais importante que como humanos a gente tem que saber. Qual é a tua identidade? Quem você é? Quando a gente tem um negócio, vocês são empreendedores, alguém senta na mesa para conversar com você e fala assim, fala para mim aí, Gaspar, Mauro, do seu negócio. Não fala o pessoal, né? O pitch, pega o guardanapo, escreve num guardanapo e fala em 5 minutos que é o seu negócio. Se eu te der um guardanapo agora aqui e vocês se apresentarem para mim quem vocês são o negócio, não é a empresa, você consegue fazer? É isso que a gente tem que perguntar para o jovem hoje. Você consegue escrever num guardanapo quem você é, o que você construiu, o que você gosta de fazer, quais os conhecimentos que você tem? Você consegue chegar na identidade de quem você é? Quando você sabe quem você é, você acredita e você vai embora. E você vai pegar oportunidades que às vezes não são a oportunidade, porque acho que o pessoal sonha muito, vou já entrar numa posição de gerência. Exato. Vou conseguir uma posição de gerência. Não, você vai começar numa posição que aparecer para você numa oportunidade, você vai dar o teu melhor naquela posição e você vai se destacar. Eu acho que se a gente for conversar aqui da minha carreira e vocês da carreira de vocês, a gente vai encontrar esse ponto em comum. Eu tenho meu filho hoje que tá lá, vai fazer 22 anos, ele tá nesse ponto, exatamente, tá lá fazendo, ele estuda, faz engenharia, falou, mãe, escolhi um emprego aqui, tô trabalhando numa churrascaria com o pessoal. Falei, cara, demais, vai trabalhar na churrascaria. Ele é engenheiro, gente, tá fazendo engenharia mecatrônica, foi trabalhar numa churrascaria. Pô, ele começou lá servindo abacaxi, a gente fala, tá servindo abacaxi, depois foi upgrade, aí foi pro frango, aí vai, pô, a picanha é o último nível, né? Abacaxi com canela é top. Ontem a gente... Pô, você entendeu? Ele tá mirando ali o negócio, pô, aí já teve uma oportunidade, agora foi reconhecido, e é sobre isso, é sobre a gente ser fiel, eu acredito muito nisso. Você tem que ser fiel no pouco, porque daí o muito vai vir. Você vai se destacar, você vai chamar a atenção das pessoas, você vai... E aí até um cliente, às vezes, que você está atendendo na mesa vai te dar a oportunidade para você ter uma oportunidade que às vezes você não teria com o chatbot, que não vai te conhecer, não vai saber quem você é, mas às vezes você vai atender o CEO que está sentado ali naquela mesa e o cara vai ver que tem um brilho diferente no teu olhar. A gente como empreendedor, o que você procura, gente? Vocês procuram o quê? A gente fala o brilho no olho, isso, né? Olhar. Pô, às vezes o cara nem tem muita qualificação técnica, você fala, mas tá faltando tanto brilho no olho. O que é o brilho no olho? É a identidade. Aquela pessoa sabe quem ela é. Então eu falo sobre identidade. Muito legal. E até saindo um pouquinho do mundo corporativo, vamos pro... O papo tá muito bom, né? E vamos pro mundo, assim, familiar. Né? Mas antes, um espacinho para os nossos patrocinadores. O podcast 2 Pontos de Vista é um oferecimento de Greek Associados, expandindo negócios, construindo legados. Acesse o site www.greekassociados.com.br ou acesse o Instagram,
Greek Associados. Líbero Seguros Praia Grande, cuidando do seu patrimônio e protegendo seus sonhos. Acesse o Instagram, @libero_seguros_oficial. Ecoprime Semijoias. Cada joia, um momento. Cada brilho, uma história. Acesse o Instagram, @ecoprime.ofc. Então, Priscila, partindo um pouquinho agora para o lado mais familiar das pessoas. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa sai derrotada de dentro da casa dela e não no trabalho, né? E as pessoas às vezes elas se perdem. Às vezes não tem uma companheira ou um companheiro que incentive a buscar em conhecimento, informação, e ela já sai derrotada ali de dentro do seu próprio lar, né? As pessoas não se conversam. A gente está falando um pouquinho aí de IA, de um monte de coisa, aí as pessoas estão deixando de conversar, de trocar ideia. Sim. Né? Tudo aí que eu já estudei, eu vi que no passado as pessoas não tinham tanto problema de depressão, angústia, pânico, porque as pessoas se reuniam no final do dia, todos eles conversavam na calçada, brincavam na rua, faziam aquele relaxamento, aquela terapia coletiva ali, né? E ia dormir. Aí todos estavam bem. Hoje as pessoas não se conversam e ela tem que sair trabalhar no dia seguinte, procurar um emprego, e às vezes não tem um marido ou uma esposa que tem uma mente mais aberta, culturalmente falando, né? E acaba atrapalhando a carreira dessas pessoas, né? Na sua opinião, como isso impacta na vida profissional de uma pessoa que não tem em casa um alicerce preparado para ele vencer na vida? É super desafiador. Eu diria para vocês que eu cheguei onde cheguei porque eu tinha apoio. Eu casei com uma pessoa maravilhosa, meu marido sempre me apoiou, então estou há 25 anos casada com ele, e ele sempre foi um cara que me apoiou, não existia aquilo, isso é sua atividade, isso aqui é minha atividade, não, a gente se juntava, né? Eu lembro que quando eu estava com meu filho pequeno, 2 anos, eu falei, putz, preciso fazer um MBA, porque minha faculdade já terminei faz tempo, cara, e aí, tudo bem, você fica com o Felipe pra mim e tal, pô, qual o problema, né? Ele ficava 2 vezes por semana, ele ficava com meu filho, e ele pai, por que não ficar com ele, brincar com ele? E nesse momento eles construíram até proximidade, né? E faz hoje com que ele tenha uma proximidade com o filho, é um privilégio para ele fazer isso, às vezes a gente não dá nem essa oportunidade para o pai, né, fazer isso, né? Mas, poxa, você tem que chegar, pedir, conversar. A família, ela tem que ter rituais, né? Eu tenho rituais na minha família. Você falou do final do dia que o pessoal sentava para conversar, né, e tal. Eu tenho rituais na minha casa. Na minha casa a gente senta para comer na mesa, né? Todo dia não dá. Todo dia não dá. Mas a gente tem um dia, por exemplo, sexta-feira é o dia que a gente senta na mesa, todo mundo, nós escolhemos esse dia. Não sei, para você pode ser segunda, pode ser domingo, pode ser sábado, sei lá. Escolhe um dia. Aí, ó, até acendo vela com as meninas, a gente brinca, ó, acender a vela, vamos deixar a mesa bonita, né? Porque tem aquele negócio, você bota a louça bonita só pra visita, por quê? Porque a visita é importante à tua família, não? Eu já penso assim, pra minha família, filhos e tudo, é o tudo de bom. Exato. É sempre. Mas poucas pessoas fazem isso, porque a galera guarda as taças melhores, a porcelana melhor, só pra visita. Né? Então, poxa, vamos pôr uma mesa bonita, porque nisso tudo a gente está mandando significados, inclusive para o nosso cérebro. Quem que é importante? É a família que está sentada aqui na mesa. Então, e tem até uma passagem, cortando rapidinho, que você falou da importância de a família estar ali dentro do que for mais importante, do melhor que para quem tá ali, né? Exato. Esses dias atrás o meu filho estava em casa, ele pegou na adega um vinho, né? Ele falou assim, pai, esse vinho que a gente pode tomar, né, para alguma ocasião especial? Falei, não existe ocasião mais especial do que eu estar tomando vinho com meu filho. Entendeu? Que demais. Então, assim, esses valores são fundamentais. Exato. Mas voltando aí ao seu tema. Mas não é todo mundo que pensa assim. Sim. Sabe? Então, a gente mostra também para o nosso próprio cérebro o valor que a gente está dando para quem está sentado ali com a gente, né? Então, assim, eu tive esse apoio, né? E mesmo tendo esse apoio foi difícil. Como mulher, a gente se cobra, às vezes, muito mais até sobre algumas responsabilidades, até porque a gente vem com uma carga de cultura, de tradição, que faz parte da nossa jornada. Eu me cobrava. Quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, gente, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Vai ser criado pela escola, pela babá? E aí eu tive um amigo que virou pra mim e falou assim, Pri, o que importa é o tempo de qualidade que você vai ter com seu filho. Bonito, né? Tempo de qualidade e tal. E aí eu parei no próximo final de semana, eu tava lá, e aí você pega no final de semana, vai arrumar a casa, mas quando você vê, eu tava tão envolvida com atividades da minha casa, e eu estava em casa, mas o meu filho não me tinha.
Eu tava fazendo de tudo, mas não estava com ele. Aí eu parei e lembrei daquilo que o meu amigo falou. Falei, caramba, eu não tô tendo tempo de qualidade, eu tô em casa. Quer dizer, então não é uma questão de trabalhar fora, não é uma questão é uma questão de não estar com tempo de qualidade. Aí depois daquilo eu fiz assim, todos os dias, 1 hora era dedicado ao meu filho. Eu podia estar morrendo, arrastava o corpo, mas eu chegava e ia brincar com ele no tapete, eu dava aquele tempo para ele, né? E faço isso com as minhas filhas. Então, assim, você tem que ir criando alternativas. Vai ter pessoas que vão criar seus filhos sozinhos, né? É difícil? Vai ser mais difícil. Eu entendo que vai ser mais difícil. Quando você tem família, é mais fácil. Mas se você tem uma família que está com você, se essa família não está com você, quem é o primeiro a tomar um passo em casa para mudar essa história? A gente pode mudar. A gente pode mudar a história do ambiente no qual a gente está. Basta um tomar a decisão de querer mudar aquele ambiente. Se você tomar essa decisão, você pode trazer um resultado muito melhor para você. É sobre estar junto, gente. Quantas famílias estão morando debaixo do mesmo teto e, na realidade, elas não estão juntas? Que tal estar juntos, né? Nós fomos criados para estar juntos. Nós somos seres sociais, né? Cientificamente, isso já é comprovado. Você quer viver mais? Tem amigos, né? É o sucesso. Uma das pesquisas mais longas científicas já realizada, até por um grupo de cientistas da Universidade de Harvard, chegou à conclusão de que o segredo do sucesso daqueles que viveram mais e chegaram melhor no final da vida eram aqueles que tinham relacionamentos profundos. Então, assim, você quer viver mais, lógico, né? A gente vai comer bem, vai malhar, vai fazer muita coisa, mas conexões saudáveis. Sua família é um lugar que você pode ter isso. Pô, não deu com a família, vai arrumar outro lugar para ter. Você precisa de conexões, você precisa de uma rede de apoio, crie isso para você. Concordo, e assim, até indo um pouquinho nesse encontro das pessoas e também não deixando de lado a conversa da tecnologia, da informação, vamos chamar assim, existe um fator que as pessoas esquecem, que é que nós precisamos de dopamina, né? E essas coisas possivelmente não geram uma dopamina na gente, né? É tecnologia fria, né? Toma esse remédio? Sim, você deve tomar esse remédio e de 8 em 8 horas para ali, para lá. Mas não fala quais são as consequências se você tomar aquele remédio tomando outros remédios que você tem, por exemplo. E isso vai causando conflitos de informação, de busca. Você não tem aquela coisa boa, aquela energia boa de conversar que você estava falando. Vamos sentar, conversar, acender a vela, não sei o que faz parte de um ritual, e eu adoro rituais, né? Então, assim, aonde entra a dopamina nesse cenário que as pessoas não conversam, não se realizam, não se entregam e tem dificuldade até de pegar o telefone para ligar para alguém, manda uma mensagem como se tivesse resolvido pelo WhatsApp. Você fala, você já ligou? A pessoa fala, já mandei um WhatsApp. Calma aí. Mas você ligou para resolver? Não, a pessoa não respondeu ainda. Pega o telefone e liga. E resolve. E as pessoas não conseguem fazer isso. Como é que você vê tudo isso acontecendo de uma vez só? Na família, no emprego, no trabalho, em todo lugar. Gente, é uma aceleração tão insana, né? Que assim, você falou de dopamina, né? A dopamina, na realidade, ela está sendo estimulada absurdamente, né? Hoje, as redes sociais, elas trabalham pesado dopamina no seu sistema dopaminérgico. Aí o negócio é disparando. Só que o que a rede social está fazendo, né? Eu sei que muita gente fala sobre isso, mas vamos relembrar que eu acho que isso é importante, né? Ela está tirando uma etapa essencial para a dopamina que faz bem, né? É o esforço. O esforço leva a uma recompensa. E aí essa dopamina é maravilhosa, é aquela que você, né, o cara que foi pra maratona, se preparou e depois chegou e conseguiu. As redes sociais, elas cortam, não tem esforço nenhum. O esforço é isso aqui, ó. É o dedo, né? Você vai passando e vai ficando, e o seu sistema ali de recompensa fica sendo acionado e vicia, gente. É que nem droga pesada. Sim. Vicia. Você fica preso naquilo e é fácil. Porque, gente, vamos lá. Esforço é legal? Vai, a gente gosta de se esforçar? Não, ninguém gosta de se esforçar. Pô, eu faço musculação porque eu sou obrigado a fazer. Vou confessar. Pronto, eu também. Beleza? Porque eu quero viver bem, certo? A gente quer chegar bem no final da vida e tal. Não, é legal. Mas a hora que você faz a musculação, depois você chega lá, dá uma olhadinha no espelho, você já começa a pegar e você fala assim, pô, tá ficando mais legal. Tem que tentar fugir do mínimo esforço. Pô, que delícia. Aquela calça que não serve, volta a servir. Né? Aquele caimento do vestido fica legal. Poxa, pô, é muito bacana. Mas teve o esforço. O problema é a gente cortar o esforço. Não pode tirar o esforço da equação. Se tirar o esforço, é vício, é dependência.
tem que ter o esforço. E a gente se mete em confusão o tempo inteiro porque a gente corta o esforço, né? Quando a gente fala das questões de preconceitos que tem no mundo e tal, gente, o cérebro é preguiçoso, ok? O cérebro também não gosta de esforço, ele quer ficar sentado no sofá dando uma relaxada, então ele economiza. Por que as pessoas têm vieses que a gente fala, né? Os vieses, os preconceitos, avaliam de forma errada as coisas? Porque o cérebro quer encurtar caminho. Pô, eu não vou fazer a Priscila perder tempo com isso, né? Quando eu tinha uma apresentação, inclusive, que eu faço ainda, que mostrava assim, eu falo pra você, nerd. Fala, nerd, o que você imagina? Que tipo de pessoa vem na sua cabeça? Sim. Você tem um estereótipo definido. Sim. Ok? Eu não vou pôr uma foto aqui de uma supermodelo, um supermodelo, Não. e você vai falar, cara, esse cara é nerd. Você não vai falar. Não. Vai vir um cara com óculosão, um negócio meio mal vestido. Arrumado, é isso aí. Entendeu? Por quê? O cérebro, pra economizar energia, foi pra um caminho curto, né? Já sei o que é, não pensa, nem precisa pensar o que é. Ok? Tome, é isso. É isso. É. Não teve esforço. E aí a gente se mete em encrenca. Por quê? Precisa de esforço. Às vezes você precisa avaliar. Quem disse que aquele cara bonito não pode ser um cara inteligente? Pô, então vamos avaliar, vamos fazer perguntas. Só que fazer perguntas demanda pensar, tentar entender o outro, tem um esforço cognitivo, tem uma malhação cerebral que precisa acontecer. E a gente não quer fazer isso. Então a gente precisa fugir do que não tem esforço. O que não tem esforço pra gente tem que ser andar de bicicleta, sabe essas coisas que é automática, né? O que é o sistema 1, sistema 2 que a gente aprende na neurociência. Sistema 1 é aquilo que é rápido e automático que a gente responde. Sistema 2 tem que usar raciocínio. A gente precisa usar mais o nosso raciocínio. Pensar mais. Adoro a frase da nossa mãe, da nossa avó que falava: menina, pensa antes de agir. Hoje, se a gente pensasse mais antes de agir, a gente estaria numa situação melhor. Como humanos. Ou hoje as pessoas agem pra pensar? Elas agem e nem pensam. Agem nem pensam. Não é muito louco isso? Não tá pensando. É porque parece que as pessoas só vai, né? Exato. Só vai. O que as redes sociais fazem exatamente só vai. isso. Ela vai Eu tô no colocando. fluxo, né? E vai embora. Exato. E quem é que tá ocupando as redes sociais? Essa é uma questão, né, que vocês estão ocupando agora um tempo na vida das pessoas através das redes sociais. Que a gente possa ocupar esse tempo levando conteúdos de qualidade. Exatamente. Que façam as pessoas questionarem, pensarem, desejarem, sonharem. Porque o que tem hoje aí nas redes sociais de conteúdo que é só para viciar a pessoa e fazer ela comprar uma coisa no automático sem pensar, que para mim beira a maldade. Tá? Beira a maldade. Não é algo que deveria pertencer a nós. Então que a gente tenha mais pessoas que tenham coragem de impulsionar isso, o pensamento das pessoas. Eu acho que vai até um pouquinho ao encontro do que o Dois Pontos de Vista se propôs a fazer, né? Trazer informações inteligentes com pessoas inteligentes e trocar experiências positivas, melhores práticas, né? Como levar conhecimento para a pessoa de uma forma de humor, né? A gente sempre brinca, nós somos um programa de entretenimento, né? Então a gente brinca com coisa séria, mas a gente fala coisa séria, né? Então acho que é isso que é bem legal do nosso programa Dois Pontos de Vista. E a pessoa também que quiser fazer o anúncio, patrocinar, estamos com a agenda aberta para setembro. Né, Marcelo? É isso aí, patrocinadores que queiram ter a sua marca aqui no Dois Pontos de Vista serão muito bem-vindos. Como que eles fazem para nos encontrar, Big Mauro? Entre em contato pelo WhatsApp 011 91010 8291, repetindo 011 91010 8291. Muito bem, pode também acessar o nosso Instagram, @2pontosdevista2026, ou o nosso canal do YouTube, @2pontosdevista. A gente sempre faz essa chamadinha no final, mas vou fazer agora. Dá seu clique lá, né? Como é que dá? Deixa o like lá, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, muito Voltando bem. aqui com a Priscila, que estamos pegando ela aqui com um monte de perguntas, né, Priscila? E a gente está passando agora por um momento, nós estamos em véspera de eleições, né? E não tem como, num momento desse, a gente não falar um pouquinho de política, né? Mas uma política de uma maneira bacana, né? De troca de ideias. E aí vem um pouquinho da neurociência em tudo isso, né? Existem eleitores que às vezes não têm capacidade de avaliar realmente um candidato, né? E como que nós podemos ajudar essas pessoas a ter uma visão diferente do que realmente ela procura para votar? Boa. Eu estava numa palestra outro dia sobre fake news, né? Que a gente tem
muito, infelizmente, muita coisa, e tá pior, né? Hoje eu acho que com o uso da inteligência artificial, às vezes você não sabe nem o que é real, e tantas pessoas sendo enganadas, né? Às vezes até as pessoas mais velhas, enfim. Quem aqui não caiu num videozinho de IA já? O que é importante nessa época, gente? É a gente buscar fontes em que a gente confia. Aí você acha o seu canal. Eu tenho as fontes que eu confio, que eu vou buscar, que eu vou ler, que eu vou me informar. Aqui vem de novo. Não se deixa levar só pelo que você está recebendo de conteúdo, que estão entregando para você. Não se deixa levar só por isso. Não é só sobre ficar curtindo um post. Não é só sobre ser bombardeado e jogar para dentro sem questionar. Vai pesquisar. Busca nas fontes, revistas, jornais, pessoas que você confia, né? Siga pessoas que você entende que são autoridades, que não estão ali para te entregar conteúdo barato e te levar por um caminho de engano, mas pessoas que você confia. Eu tenho pessoas que eu confio, que eu gosto, que eu sigo, que eu falo, cara, aprendi com essa pessoa. Então, assim, as fontes que a gente confia, fontes fiéis, vão nos ajudar nesse momento a escolher o que é certo e o que é errado. E outra coisa também, o que tem de gente? Gente, é fácil falar coisa bonita, tá? Sim. É fácil falar coisa linda. Outro dia eu tava num evento e eu achei, o pessoal falava coisa bonita pra caramba, vamos fazer isso e tal, mas era só vamos, queremos, desejamos e tal. E aí depois eu fiquei olhando e falei assim, tá, entendi, vamos, queremos. Mas e aí, como é que chega lá? Como é que pratica isso? Como é que eu posso, né? Vamos entrar na minha vida pessoal. Como eu posso ser uma boa mãe? Eu falei aqui sobre tempo de qualidade. Como eu posso ser um bom líder? Sabe? Como é que eu posso melhorar o país? Não é só falar as coisas lindas que eu acho, ideias maravilhosas, mas olha o que aquela pessoa está desenhando para como ela vai chegar lá. Não é só o que ela vai entregar. Ela tem que saber falar do como ela vai chegar lá. E falando nisso, isso é muito importante, Priscila. Eu estava vendo ontem uma reportagem. Assim, chegou a ser absurdo do nosso amigo Pablo Marçal, qual mando um grande abraço a ele. Mas assim, uma repórter foi perguntar para ele, no momento que podia perguntar de política, de conhecimento, né, dessas taxas de juros enormes que nós estamos pagando, a população ficando mais pobre, vemos aí redes e lojas fechando, gerando desemprego, né, pessoas à beira de passar fome, né, num mundo que a gente está falando de tecnologia, tem gente passando fome, né, e aumentou a pobreza nesses últimos tempos, né. É muito triste ver isso, né, um pai perdeu o emprego, chegar em casa, olhar para a mulher, para os filhos e tipo assim, o que nós vamos fazer, né, é muito triste. E a repórter teve uma oportunidade de perguntar ontem para o Pablo Marçal como geração de emprego, como é que vai reduzir essas taxas de juros para o ano que vem, que eles querem fazer esse novo pacote fiscal, que é um absurdo, é para quebrar o empresário, é para quebrar o empregador, é para quebrar as pessoas que recolhem seus impostos. Pergunta para ele se ele fez harmonização facial. Fala para mim. Perguntas vazias. Mas assim, o que essa repórter quer? Ela quer gerar engajamento com um público de cultura, infelizmente, um pouco mais baixa, que não vai atrás de conhecimento, que acha que isso vai influenciar de alguma forma a sua vida. E isso tá na internet, e isso tá na televisão. Eu vejo isso também, Mauro, até aproveitando tua pergunta, porque eu vejo isso, que as redes sociais também trazem conteúdos vazios para as pessoas e que tem muito like, tem muitos seguidores que acabam entrando nessa falta de conteúdo. Aquela coisa, qualquer coisa pela busca de um bom like ou de muitos likes. Isso é preocupante também, né, Priscila? Teria que ser... né? Acabamos voltando para o que a gente estava falando agora há pouco. Por quê? Porque não exige esforço. Não exige esforço cognitivo. Você entende? Só precisa pensar, que legal, vou olhar como é que está a sua harmonização, tá legal? Então assim, não exige esforço. A gente precisa buscar o que há esforço. A transformação de qualquer coisa precisa de esforço. Por que a gente não fala sobre... Hoje eu ouvi outra notícia que eu gosto muito de ouvir coisas boas, gente. As redes sociais entregam coisas às vezes bobas, ridículas ou coisas negativas para aprisionar a gente no medo, né? E aí eu faço questão de ficar tentando mudar o algoritmo para me entregar coisas que são relevantes e que mudam, e eu sigo muitos perfis que falam de descobertas novas que estão acontecendo. Tem coisa boa pra caramba acontecendo. Muito legal.
né? Eu vi agora sobre o negócio de tilápias, vão montar Eu vi. no Nordeste uma fábrica, né? A Universidade de lá conseguiu fazer um teste, né, com a pele da tilápia. da tilápia, que eu já tinha visto até num filme há muito tempo atrás, que eles já usavam, até um filme americano tava falando da tilápia para queimaduras e tal. Pô, que animal, né? É assim, mas ninguém pegou aquele peixe lá e jogou na pessoa. Teve um esforço, teve uma transformação, teve equipe, teve pesquisadores. Alguém pensou nisso, né? Sim, tem cientistas olhando, estudando e tal, foi lá, desenvolveu, e agora eles vão sair de uma produção, se não me engano, de 600, né, peles por mês para mais de 1.000 por dia com essa fábrica que vai ser implantada. Cara, tem esforço aqui, tem coisa boa, tem transformação. Vamos falar sobre o que transforma, vamos falar sobre o que melhora a nossa vida pessoal, a nossa família, o nosso país, né? Se a gente mudar a nossa forma de pensar, a gente vai começar a fazer perguntas inteligentes. E eu não sei como é que ele respondeu, eu não acompanho ele, mas assim, cara, você fala sobre isso, uns debates atrás que eu vi, às vezes quando alguém fazia uma pergunta muito babaca, eu adorava que o outro candidato fazia assim, ignorava literalmente a pergunta e falava sobre alguma coisa mais interessante. Acho que tem que fazer isso. A resposta dele foi demais, mas assim, nem vou falar. Tá bom. Né? Mas foi muito boa. Eu sei lá, acho que a oportunidade que a gente tem é isso. Se te fazem uma pergunta babaca, cara, nem perde teu tempo com isso. Muda para outro assunto, vamos falar de tilápias, pronto. É uma oportunidade. Hoje, principalmente, eu tô bem assim, sabe? Tem coisas que não merecem resposta. Né? Não dá para conversar, né? Isso você vai tanto no meio profissional, roda de amigos, dentro às vezes da família. Exato. Né? Tem pessoas que, tipo assim, não dá para você levar a sério uma conversa daquela, exato, né? Eu sempre brinco com o Marcelo e a gente conversa muito sobre negócios, planejamentos, né? Sobre o que nós vamos fazer, o que nós vamos executar, como podemos melhorar os processos que já existem, né? E ambos, né? Nós não gostamos de falar de gente, de pessoa. Fica falando da vida de alguém, ficar conversando, falando de fulano, ciclano, sabe? Pouco importa pra gente tudo isso. O que interessa pra gente o que é? É um plano de negócio, é um plano de vida, como é que nós vamos entregar, como é que nós vamos ser melhores. Ação. Né? E às vezes a gente vê as pessoas falando da vida dos outros, sabe? Como o tempo não fosse uma joia rara que nós temos. Porque se perder o tempo, você não compra mais tempo. Existe uma coisa que você não compra, é tempo. Falta muito isso. Acho que assim, sabe aquela... lembrei aqui agora, né? Quando você vê luz, câmera, ação, né? Hoje parece que a gente tá no luz, câmera, ação, não tem, embora. Não luz, tem. câmera, todo mundo quer só luz, câmera, like. Luz, câmera, like. Isso. E a ação... Não existe ação. Não existe ação, né? Aonde que tá a ação? Né? A gente tava tomando café com o Gaspar, a gente tava falando, poxa, o que é você fazer um impacto na vida de uma outra pessoa? Né? Como é que você pode fazer isso? Eu tive uma escolha, eu sonhava desde criança de poder ajudar crianças, e a adoção ela entrou na minha vida por esse sonho. Quando eu era criança, eu me via ajudando as crianças que não tiveram a oportunidade de ter pais como eu tive. E eu fui para a adoção. Hoje eu tenho 2 meninas lindas. Meu filho mais velho é biológico e as 2 mais novas são filhas geradas no coração. Essa é uma das formas da gente fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu tenho elas, mas eu também participo de alguns projetos sociais que você apadrinha crianças. Já tem uma criança que a gente tem 5 que a gente apadrinha num projeto super bacana e um que já está com a gente desde 2018. E você faz uma contribuição e viabiliza que aquela criança tenha acesso à escola, à alimentação, porque elas vivem em locais tão humildes que um dinheiro tão pequeno leva elas a ter um mínimo para conseguir ter uma educação e chegar em algum lugar. E as histórias que a gente vê de transformação da vida dessas crianças é incrível. Então, assim, eu tô falando hoje isso aqui para vocês, mas eu nem contaria isso. O que nós estamos fazendo dentro de casa, na nossa própria vida, para gerar impacto de verdade nesse mundo? Eu acho que se a gente começar a ser mais a gente e ver como eu posso contribuir, as coisas começam a ser diferentes. Porque hoje o que eu vejo é assim, muita gente com ideia bonita e muita gente esperando que alguém lá em cima faça. E a gente, né? E você? O que você está fazendo? Você, pessoa, para contribuir e para gerar um impacto que transforme vidas, que transforme pessoas. É sobre isso. Nós estamos aqui, eu acho que é para isso. Pelo menos eu penso assim. E Priscila, antes do programa a gente estava até batendo um papo, né? Descontraído, estava bem legal. E você falou um pouquinho sobre como gerar novas expectativas, por exemplo, no ambiente que a pessoa ela passa a pertencer, passa a viver,
né? Às vezes tem até uma história, às vezes não legal, de vidas passadas ou de histórico familiares em alguma ocasião na vida dela. Isso em qualquer circunstância, em qualquer família por aí. Como que impacta uma pessoa dessa crescer num ambiente de família, de religiosidade. E atenção, valores ali? O que muda para essa pessoa de fato, que vem de uma história de, eu não sei se é a maneira correta de falar, mas com um DNA de um antepassado, entre aspas, que não foi legal. Como é que muda, transforma essa pessoa? Existe essa transformação? Existe. E até dentro da própria neurociência a gente... eu fui fazer neurociência antes de até as meninas chegarem e tal. Foi ótimo, que me ajudou em muitas coisas. Mas o ambiente, ele transforma, né? Tem a genética? Tem. Traços genéticos nos acompanham? Sim, mas o percentual é muito pequeno. Eu não lembro de qual o percentual, mas o percentual do ambiente chega a ser mais de 80% do efeito que isso tem sobre uma pessoa. Tá, então tem uma carga genética? Temos. Temos uma situação de trauma que a pessoa pode ter vivido? Temos, e a gente hoje já tem comprovações que até traumas intrauterinos vêm junto com a gente também. Mas o ambiente tem um poder de transformar. As minhas meninas, né, quando chegaram, a gente estava comentando sobre isso, elas não falavam. Né? Eu, às vezes, quando as pessoas... Como é que foi? Né? Os 2 primeiros anos foi difícil, as pessoas romantizam, né? Ai, que maravilha, que máximo. As pessoas param para ouvir a sua história, mas tem muito desafio. A gente foi buscar pessoas que nos apoiassem, especialistas, psicólogos, para nos ensinar a lidar com toda aquela situação diferente. E aí a Mônica, que é a do meio, né? A gente brincava com ela, meu filho colecionava bichinhos, só para vocês entenderem o desafio que a gente pegou, tá? Meu filho tinha elefante, girafa, gato, né, galinha, né, os bichinhos dele, e eu mostrava pra Mônica e falava, filha, né, o girafa, o que é isso aqui? Ela, uau, uau. Aí eu mostrava o elefante, filha, o que é isso aqui? Uau, uau. Aí eu mostrava a cobra, o que é isso aqui? Ah, é uau, uau. Aí eu falei, meu Deus, ela não conhece, e ela já tinha uma idade para saber. Eu falei, ok, vamos transformar o ambiente. O que a mãe fez, né? A mãe brincou de pique-bicho. Vamos brincar de pique-bicho. Comecei a brincar com ela. Ó, vamos brincar agora, pega o elefante. Onde está o elefante? Era o uau, pega o elefante. E aí, naquela brincadeira, ela começou a entender. Ah, isso aqui é o elefante, isso aqui é a girafa. Foi o ambiente, foi o estímulo, foi o acesso. Hoje, vocês sentam com ela aqui, ela vai falar dos bichos todos com você, ela vai bater papo. Quer dizer, o ambiente, ele transforma na nossa casa, o ambiente no nosso trabalho transforma, nos nossos negócios transforma, sobretudo, vai além. Então, estarmos nos melhores ambientes é algo quase como um privilégio, né? Transforme o seu lar num ambiente de segurança, de acolhimento, né? A gente tem uma tradição também de, pô, se eu não tô legal, eu falo para as meninas. Que ultimamente, no passado, né, a gente era ensinado pelos nossos pais, os pais têm que ser super-herói, não vai falhar nunca, né? Cara, aí você fala, cara, aumentou a meta pra criança, né? Pelo amor de Deus, como é que eu vou conseguir ser super-herói desse jeito? Vai falar que dobrou a meta. Nossa, também, né? Tem uma que falou que dobrou a meta. Aumentou muito a meta. Poxa, agora quando eu me permito virar pra minha filha e falar, poxa, hoje eu fiz uma besteira, eu briguei, não deveria ter brigado, minha mãe tá triste, né? E elas são ótimas de leitura facial, não dá nem pra disfarçar, as meninas são boas nisso, né? Cara, elas vão poder ter um momento que elas também não vão estar legais, e elas vão poder chegar na mesa e falar, pô, mãe, hoje eu errei, eu vacilei, porque elas sabem que é permitido errar, né? Sim. Então em casa a gente ensina isso, no trabalho a gente também tem que dar essa permissão, porque se você não dá permissão pro time de errar, ele vai esconder, vai te enganar. Com certeza. Vai te esconder, vai te enganar. Ou você fala que tem um ambiente, né, que é seguro para que ele possa te pedir apoio quando ele erra, ou, meu amigo, você é um líder que está sendo enganado, né? Então, gente, é muito engraçado, né? Eu falava sempre pro time assim, não dá para dividir, né? A PRI profissional, a PRI pessoal. Gente, é tudo muito interligado, né? Nós somos o que somos onde a gente estiver. Não existe duas Priscilas, existe uma única PRI, né? E eu acho que todas as pessoas têm uma dor, né? Não existe pessoas que não têm dor, não existe pessoas que não têm ambições, né? Sucesso, fracasso, mas assim, cada um põe dentro da caixinha, lá dentro do seu cérebro, o que são prioridades, né? E aí, trazendo um pouquinho até da neurociência, que é uma área que você estudou, que você gosta,
como é que a pessoa identifica prioridades? Porque hoje eu vejo que as pessoas elas não conseguem identificar quais são as prioridades da vida dela. Então assim, puxa, eu tenho isso para fazer, mas o que é minha prioridade? A pessoa não consegue traçar um plano de prioridades. Tudo vira prioridade e tudo que é prioridade não é prioridade. Exato. Né? Exato. Então assim, como você pode ajudar as pessoas nessa orientação de traçar planos e prioridades? Vamos lá, passei acho que 2 anos atrás, foi quando, vai fazer 2 anos, eu decidi sair do mundo corporativo, falei, bom, agora eu vou fazer as coisas que eu sempre quis fazer, quero empreender, acho legal, ter um negócio, mas também não quero só empreender, eu quero dar palestras, eu quero fazer mentoria, eu quero ser escritor, aí eu achei o máximo, né, vou me permitir, vou ser tudo, né, falei, quando você quer ser tudo, você não é nada, né, dá errado, não estou dizendo que você tem que escolher só uma coisa, né, você tem que começar a priorizar. O que teu coração pulsa? Né? O que é aquilo que faz o teu olho brilhar? Então começa a priorizar. Você pode ter tudo, mas você vai colocar numa ordem de prioridade. Automaticamente, o que está lá no final da lista vai começar a deixar de ser feito. E aquilo que tem mais brilho vai ganhar o topo. Então escreva. E aí o que eu fiz? Falei, cara, eu tô fazendo muita coisa, não tô fazendo as coisas legais, não tá dando, tinha me metido até num negócio junto com uma sócia, e aí eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada. Eu tô precisando de um tempo pra parar, pensar e organizar meu pensamento, que a gente às vezes é levado pela correria. Aí eu parei, falei, não vou fazer essa loucura. E quando eu parei, eu falei, eu vou começar a escrever. Vou escrever o que eu acho que é legal, o que eu gosto de fazer, o que eu já fiz e tal. E aí essa escrita me levou para um projeto que eu queria fazer, que era escrever um livro, até escrevi, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o livro. E nesse livro eu retrato o quê? Tudo que eu vivi na minha vida e que me fez ser quem eu sou, mas olhando muito pelo aspecto do que me faz bem, não as coisas negativas. Eu até brinco que quando a gente vai assistir aquele filme, eu amo, tá? Divertidamente. Se você for olhar o Divertidamente, repara, tem uma coisa legal lá, que é a alegria. O resto, gente, é tudo negativo, se você reparar. Sim. Tá? A pessoa que fez, eu fui até ler a história, tem um porquê disso, né? Porque é muito difícil as pessoas nomearem o que é negativo, e ela tá ajudando muita gente a nomear o negativo. Mas aí eu falei, não, beleza, a vida me dá tanta coisa negativa pra olhar, deixa eu olhar as coisas boas que aconteceram. Porque eu fiz na pós eu fiz um artigo de conclusão que era focado em gratidão, né? Entender a gratidão e o efeito da gratidão. Gente, a gratidão, ela faz tanta coisa boa por nós, ela cura a gente de doenças físicas, emocionais, é uma loucura. Aí eu falei, mas não tem só gratidão, tem um monte de coisa, tem amor, tem alegria, tem fidelidade, tem coragem. Vamos começar a estudar tudo isso. E aí o meu livro é sobre isso, onde eu encontrava, são 52 experiências, onde eu encontro todas essas coisas boas na minha vida, e eu visualizo essas coisas boas e começou a me fazer bem. Aí eu falei, vou estudar o que tem de neurociência aqui. Gente, se a gente consegue, às vezes a gente está num ambiente que não é legal, que é ruim, né? O dia não é bom, e tem algumas linhas científicas que estudam o poder da imaginação no nosso dia a dia. A imaginação, ela aciona os mesmos circuitos que a realidade aciona na nossa vida. Então o cérebro, muitas vezes, ele não faz distinção entre o que é uma experiência real do que é uma imaginada. Então você libera as mesmas coisas boas. Por isso você está pensando em coisa ruim, vai ficar ruim. Você quer começar a ficar melhor? Pense em coisas boas. O dia foi ruim, então lembra de coisas legais que você viveu. E só isso já vai fazer o seu cérebro entender que você está vivendo um momento adequado. Aí eu falei, eu vou escrever então um livro onde eu ajude as pessoas a relembrar isso. A relembrar o que é a alegria, quando elas viveram a alegria, a falar e declarar a alegria da vida dela e compartilhar uma experiência minha com a alegria para que ajude ela a lembrar de algo que ela viveu. Então eu fiz isso e me ajudou. Que sirva como um gatilho, exato, né? Para algo que... Exato, aí são 52 experiências que eu retratei, que eu falei, deixa eu ver quais foram as coisas que eu fui precisando na minha vida que são boas. E sabe que essa parada estratégica me ajudou a entender, não tem nada a ver esse negócio aqui comigo. Tchau, não vou tocar. E aí conversei com as amigas, a gente estava pensando, e falei, gente, não vai dar, deixa pra lá. Estacionei o projeto, foquei mais nos negócios da família, o marido precisando de ajuda, tem outros planos, quer dizer, a gente foi priorizando, né, as coisas na nossa família e me senti mais leve.
né? Se a gente for bombardeado pelas coisas negativas, a gente vai pôr muita coisa no alvo de realizar e que não vai levar a gente para lugar nenhum, a gente só vai perder tempo. Não sei vocês, mas eu acho que a vida tá girando, parece que o relógio ele aumentou a velocidade, né? Sim. E a gente não tem tempo para fazer todas as coisas. Vamos fazer menos, com mais foco, com mais dedicação, né? Aí a gente volta naquele menos é mais, né? Menos é mais. Menos com é mais. certeza. E você falou do livro, né? Conta essa história do livro, que agora eu fiquei interessado. Então, o livro ó, chama O Jardim de Abundância, aqui ó. Vocês são os primeiros que estão vendo o livro. Gratidão, viu? Gratidão. Trouxe, inclusive, aqui para deixar para vocês. Muito obrigado. E o Jardim de Abundância fala de Abundância, meu nome, né? Abundância, nome da família do meu marido. Ele fala sobre abundância. E o que é a abundância, né? Às vezes a gente fala sobre abundância achando que é grana, que é sucesso. Mas a abundância, para mim, é sobre cultivar aquilo que faz a gente se sentir bem. A gente colocar esforço sobre isso. Então o livro ele fala exatamente sobre isso. Como que você cultiva coisas boas, né? Como que você cultiva o amor, como que você cultiva a alegria, como que você cultiva a energia, né? Então, como é que você cultiva a energia, né? Como que você cultiva o triunfo. Então são 52 experiências que seguem 5 movimentos que ajudam você a experimentar aquilo em você e você melhorar o seu bem-estar. Então surgiu disso, surgiu da minha vida, surgiu da pós, surgiu de entender que gratidão era tão potente que eu quis estudar todas as outras coisas e trazer para as pessoas aproveitarem e une um pouco também com a minha fé, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela Bíblia, né? Eu sou cristã e é uma paixão. Muitas pessoas às vezes até têm medo, né, de falar que elas gostam da Bíblia, do que tá lá, porque fala, pô, esse negócio é meio arcaico, né? Sei lá, Pri, eu já ouvi o pessoal falando pra mim assim, pô, Antigo Testamento, cara, parece que Deus era um carrasco, descia, né, pauleiro em todo mundo, como é que você consegue ler aquilo? Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a estudar e eu vou procurar essas 52 experiências boas dentro da Bíblia e eu vou achar essas experiências. E eu fiz questão de achar no Antigo Testamento, que é onde o pessoal tem um pouco mais de preconceito, porque fala que é duro, né? Dura na queda. E aí eu falo, não, eu vou achar amor, vou achar alegria, vou achar paz, vou achar energia, eu vou achar e vou criar uma conexão disso na minha vida. Então eu conecto também alguns trechos da Bíblia com essa experiência pessoal e essas ativações que ajudam no cérebro, que eu espero aí que faça bem para todo mundo que vai ler. E assim, se você não é uma pessoa cristã, você não curte a Bíblia, né, como a sua fé, pelo menos é o livro mais lido no mundo inteiro, hoje ainda é o livro mais lido. Considera como um livro poético que pode fazer a diferença para você e declarar coisas que são boas, com certeza vai fazer bem para você. Priscila, já existe um canal onde a pessoa possa comprar esse livro? Onde as pessoas encontram o livro? Pode entrar lá no meu perfil, @priabundância no Instagram, tô lá e aí tem o link lá na bio e vocês podem adquirir o livro lá, vai ser uma alegria vocês experimentarem essas experiências de cultivo, de abundância e que todo mundo possa ser muito abundante naquilo que realmente importa. Ô Pri, e aí, agora nós vamos mudar o tema completamente, vai lá, hein? Já vamos pra política, já vamos pra lá, já vamos pra cá. Mas antes, Big Mauro, os nossos patrocinadores. É o Dindim. É o Dindim chegando, por favor. Os nossos patrocinadores que nos apoiam aqui no programa, porque a gente também já está indo para a fase final do programa. Daqui a pouco, inclusive, tem o bate-bola com a Priscila, né? Mas agora é o momento dos nossos patrocinadores. Que venham com muita alegria! O podcast 2 Pontos de Vista é um oferecimento de Escola Girassol São Bernardo do Campo. Educação que inspira. Valores que transformam. Acesse o Instagram. @escola_girassol SBC. RS Ar-Condicionado, climatizando ambientes, conquistando confiança. Acesse o Instagram, @rs.arcondicionado13. Sua marca merece estar onde as grandes conversas acontecem. Anuncie no podcast 2 Pontos de Vista e conecte sua marca a milhares de pessoas, negócios e oportunidades. Acesse o Instagram, @2pontosdevista2026 ou entre em contato pelo WhatsApp
DDD 11 9 10 10 8291. Então, Priscila, focando aí até no livro, você trocou num ponto aí, né? Nós já fomos para política, já fomos para IA, demos uma volta no mundo por aqui, né? E numa mesa, você vê, dá uma volta no mundo, né? Falta assunto. E agora chegamos, você entrou num pouquinho de Deus, né? E quando a gente fala de Deus, de energia, neurociência, né? Assim, essas coisas, porque muita gente não tem essa contemplação dessas coisas andarem junto. Energia, neurociência e religiosidade. Então essas coisas às vezes no mundo ainda ela não é convexa, né? Vamos chamar assim, né? As pessoas tipo assim, Deus é Deus, energia é energia, neurociência é neurociência, e as pessoas veem isso tudo de forma separada. E eu queria que você falasse um pouquinho do que é neurociência, o que é religiosidade, a fé onde está em tudo isso, a gratidão nisso. Como é que faz tudo isso para a pessoa entender agora? Legal, não, vamos lá. É uma experiência pessoal. Eu acho que tem coisas que são experiências que a pessoa tem que decidir querer viver. Porque se você já vai com um espírito crítico, não adianta, você já repeliu aquilo, então não vale nem a pena se você vai com essa criticidade, né? O livro, ele une, eu falo que é uma união, né? De neurociência, com fé, com vida prática, inclusive é o meu slogan de vida pessoal, né? Que isso não precisa competir, isso pode andar junto, mas você tem que decidir querer estudar, querer abrir, entender, experimentar, né? Eu não consigo, eu acho muito, quando você está chupando uma laranja, eu posso descascar aqui uma laranja. Eu ouvi uma vez uma palestra do cara falando sobre isso, ó. Você quer entender quem é Deus? Tá bom, ele descascou a laranja, tal, abriu e provou e falou assim: tá deliciosa, vocês querem saber como é o sabor? Não dá, descasca a tua e prova. Então, para mim é isso. Você tem que querer. Descasca a tua laranja, vai lá e prova, você se permite provar e você vai ter a sua experiência. Eu não tô aqui para te convencer de algo, eu tô para te falar do que eu acredito. Eu encontrei na minha fé sustentação para quem eu sou. Né? Dentro da minha fé, a gente fala sobre amar o próximo, sobre respeitar o próximo, sobre desejar o melhor para o outro, sobre contemplar aquilo que é lindo, a criação, a natureza. Cara, dentro da minha fé, o mundo seria sustentável, a gente não destruiria o planeta. Por quê? Porque eu honro aquilo que é criado. Então, assim, eu me descobri nisso, mas é algo que eu vivi. E você tem que decidir viver. Não adianta eu tentar aqui levar isso pra você. Então descasca a tua laranja, pode parecer simples, nem que eu tô falando. Descasca a tua laranja e prova, se permite. E é tão louco que tem algum... Eu gosto muito de ver, né, estudiosos, teólogos, né, quando eles vão nesses debates, às vezes tem o teólogo e 50 ateus em volta, Sim. né? Eu acho o máximo, também. Eu adoro ver isso. E quando o cara tá lá, se você for reparar, ele tá numa convicção tão pessoal dele, ele pode até tentar, ele fala, ele explica, mas não adianta, é pessoal. A fé, ela é pessoal. É você tomar uma decisão de se encontrar com o que você decide acreditar. E aí as coisas se revelam de outra forma pra você. Aí eu sou apaixonada, né? Eu acho que o primeiro presente que eu ganhei quando eu nasci foi do meu avô, foi uma Bíblia. E ele nem era assim, cristão, praticante. Na época ele achou massa, sei lá, nem sei porque que ele me deu a Bíblia, tá? Ele ainda tem a Bíblia, coitada, cacarética lá em casa, mas tá lá, tem a minha idade a Bíblia. E eu me apaixonei pela história, eu acho incrível a unicidade, como aquilo se encontra e faz parte da minha vida e me faz muito bem, né? Então acho que as pessoas têm que encontrar aquilo que faz bem para ela, né? Isso faz muito bem para minha vida. Não, e é muito legal porque eu, particularmente Mauro, né, eu gosto muito assim, sou uma pessoa muito religiosa também, né, acredito em Deus. Inclusive nosso escritório, nosso estúdio é uma coisa feito com a bênção e a graça de Deus, graças a Deus, né? Tenho aqui como o meu maior ídolo Jesus Cristo, né? Para mim é uma coisa assim que não dá pra gente discutir esse tipo de energia, esse tipo de luz, o bem que faz isso para uma pessoa, né? Saber que tem uma luz maior, uma energia maior, que tipo, você tá aqui para uma evolução, para um aprendizado, né? Afinal somos aí eternos aprendizes nesse mundo, né? Exato. E estamos buscando vencer. E aí quando você fala, eu sou muito fã, por exemplo, de Maquiavel, eu gosto muito,
E às vezes ele tem um conflito com tudo isso, né? Os pensadores antigos, com toda religiosidade, né? Sim. E aí, quando você vem para esse mundo que você está falando, né, da gratidão, porque eu também pratico muito a gratidão, sou grato por tudo que eu tenho, enfim, mas uma gratidão, viver a gratidão, não é essa moda de falar de gratidão, é que agora virou uma ideia, a pessoa dá um troco e fala gratidão, sabe? Nem entende o que nem sabe o que tá falando, né? Virou gratidão, virou tatuagem, virou adesivo, né? Só não virou gratidão, isso, só não é grata, né? E eu gosto demais também de exercer gratidão por tudo que eu acredito, pelas forças que eu acredito. E como que você vê falar em gratidão hoje, mesmo saindo tão um pouquinho da Priscila, tá? Falando de mundo, um mundo tão ingrato. Uma pena. É uma pena, né? Porque se você acorda, eu sou uma pessoa que por praticar gratidão, né, ensino a minhas filhas, inclusive no livro tem até uma das experiências, eu não lembro qual que era a experiência, mas que eu retrato um momento que nós temos. A gente acorda todo dia e eu já treinei o meu cérebro a achar os passarinhos, né? Eu sempre escuto os passarinhos cantarem, mas por quê? Porque eu já decidi que o meu cérebro, quando acorda, ele procura os passarinhos. E a gente vai tomar café da manhã, senta na mesa e a gente escuta os passarinhos cantar. E aí eu brinco com as crianças, eu falo, eles chegaram, Deus mandou eles para cantar pra gente. Hoje elas já até falam, mãe, eles chegaram, né? Quando nós decidimos praticar a gratidão, né? É isso, ela é uma prática, ela abre o teu olhar. Eu vejo pássaro, mas pode ser que alguém entre na minha casa, sente, nem escute o passarinho cantar. Eu escuto diversos passarinhos, não são só os que estão perto, eu escuto o que está lá no bosque, mais lá para trás, porque o meu cérebro ele já está caçando as coisas pelas quais ele vai agradecer. E eu agradeço, uma coisa tão simples, é um passarinho. E aí, se você for reparar, quando eu fiz essa pesquisa, né, científica para a conclusão do meu curso, eu cheguei muito rápido a uma conclusão, vendo muitos artigos, de que as pessoas que conseguem criar sucesso, ter sucesso, elas são pessoas gratas. Exato. Porque se você não agradece, você treina o seu cérebro para as coisas negativas, então ele vai ficar procurando coisas que são ruins. Agora, se você é grato, você procura coisas positivas, você quer achar, deixa eu ver, o que eu vou agradecer? E aí a oportunidade aparece, né? Então, você quer ser uma pessoa de sucesso? Seja grato. Comece a procurar coisas para agradecer. Então, assim, a pessoa perde uma oportunidade enorme de agradecer e vivenciar coisas hoje que são simples, mas que te inundam de uma forma tão tremenda. Eu sou até chata. Meu filho mais velho, ele falou, mãe, tá bom, vai. Todos os dias, então você me ajuda a fazer um exercício de gratidão? Eu falei, beleza, a gente vai fazer por 21 dias. Todos os dias a gente vai sentar e vamos agradecer por 3 coisas. Mas você vai ser intencional. Mas eu não tenho 3 coisas pra... você tem 3 coisas pra agradecer, eu tenho certeza. E aí eu contei pra ele a história de uma menina que eu vi um TED uma vez, que ela saiu de um vale de depressão, quando a terapeuta dela, não sei se você conhece, essa terapeuta dela falou pra ela, faz o seguinte, todos os dias, ela era fotógrafa, sai e fotografa alguma coisa que você acha linda, que você agradece. Essa mulher não conseguia sair da depressão. A partir do momento que ela começou a fazer esse exercício de fotografar coisas boas, ela saiu de uma depressão profunda e começou a ver a vida de outra forma. Então, assim, é uma decisão. Você tem essa oportunidade hoje de decidir ser grato ou de se continuar no vale da amargura. É uma escolha. É uma escolha. Na realidade, tudo é uma escolha. Né? Agora, até falando como terapeuta, quando ela faz esse movimento de tirar a foto, o que ela está fazendo? Ela está criando conexões novas. Ela está mandando notícia para o cérebro dela, fala, olha, aqui mudou. Né? Eu estou vendo outras coisas e existem outras possibilidades. Exato. E isso faz toda a diferença na vida da pessoa. É como você tivesse algum amigo, algum parente que te liga só para te falar coisa ruim. Né? Só te liga para falar quem morreu, quem está doente. E se você falar que você está doente, então aí que ele liga mais ainda para falar se você melhorou. Mas no fundo, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a sua negatividade para você não ter o quê? Uma autoestima elevada. Exato. Ele está te derrubando. Exato. E as pessoas, elas não conseguem identificar isso. Ela pensa que ela está sendo somente uma ouvinte de uma coisa ruim. Exato. Só que aquilo para a vida dela, ela está trazendo o quê? Amargura. Exato. Ela está trazendo depressão, Coisa ruim. crise de pânico. Exato. Porque as pessoas só ligam para ela para falar coisas ruins.
Ó, sabe quem morreu? Sabe quem tá doente? Sabe quem se machucou? Sabe quem não sei o quê? Sim. Não fala uma coisa positiva, não Ela fala tá bom presa, dia, né? tudo bem? Como é que você está? Nossa, hoje o dia tá bonito, aqui tá ensolarado. Tava passando aqui na praça, aqui vi uma flor bonita, lembrei de ligar pra você. Uma pessoa que não pratica isso, gente, aí fica até um conselho, tá? Se vocês tiverem pessoas que vivem assim ao seu redor, delete essas pessoas. Entendeu? E isso pode ser amigo, inimigo, Não faz profissional, bem, não faz bem. Não faz Elimine essas pessoas. As causas da maioria das doenças está conectada a baixa energia. Não é só vitamina D baixa, hein, gente? Exato. É Não, baixa e energia. na vida tem que ter bom humor também. É, né? bom As humor. pessoas Sim, às vezes com andam certeza. muito ranzinzas, muito, Exato. sabe? Sorrir faz bem. Sorrir Olha faz que- bem, olha que abraçar loucura. faz bem. Sorrir sem vontade faz bem. Faz bem. Você imagina meu motivo. Deus. Você imagina, tem um experimento científico que fala que você põe uma caneta na boca. Tem uma terapia pra isso, tá? Olha aí, então, mas é pesquisa científica, cara. Cara, põe a caneta na boca, você força aqui esses músculos que são os mesmos Aí do manda sorriso, pro cérebro. manda sinal pro cérebro e você já começa a sentir Isso. bem. Então, gente, a gente tem a oportunidade aqui de se encher de coisas boas, né? E você vai encher de coisa boa, vai encher de coisa ruim. Eu tava na pós-graduação e tinha gente na mesma aula que eu, a gente tava numa aula difícil sobre consciência. Né? O que é consciência? Consciência é a coisa mais difícil de se explicar, Sim. né? E, poxa, tinha um monte de gente olhando e falando, cara, é impossível acreditar em Deus vendo essa aula. E eu, na mesma aula, tava assim, cara... Como Deus é maravilhoso. Nossa, como Deus é... Eu vendo Deus em tudo que o professor falava. Depois eu cheguei em casa energizada, falei pro marido, cara, Deus é demais, você sabia. E aí você vai ver... Gente, na Bíblia tá escrito, em tudo dai graças. Isso. Deus deu a dica, em tudo dai graças, né? Priscila, guarda uma frase que eu vou te falar. A consciência, ela é inconsciente. Entendeu? E depois você vai pensar com calma sobre isso que eu tô te falando. A hora que você estiver sozinha, você vai refletir. Você vai falar o que o Mauro quis falar com aquilo. E você vai entender. Legal. Entendeu? É muito legal isso. É um exercício pro cérebro. Você vai falar assim, ó, como assim a consciência inconsciente? Entendeu? Aí você vai ver o que você tá pondo pra dentro da sua vida. Sim. E aí você vai entender um pouquinho do que eu tô falando. Mas agora estamos indo para uma parte que meu amigo Marcelo É a Gaspar, parte final do programa, né? Acho que a gente vai ter que trazer a Priscila aqui mais uma vez pra gente falar sobre mulheres empoderadas também. Porque a Priscila, Aí pulou, né? ela é uma super mulher empoderada, mas o programa tem que acabar, Tem que porque senão acabar. fica 4 horas no ar, os caras vão achar que é horário político. É. Porra. Aí eles derrubam a gente. Bora, pessoal, vamos agora com o bate-bola com a Priscila. Priscila, razão ou emoção? Razão. Olha, eu sou muito emoção. Eu também. Pri, liderar ou inspirar? Inspirar. Ah, essa eu Aí sabia. sim. Essa eu sabia. Essa eu Fomos sabia. juntos. Fomos juntos. Agora, Pri, talento ou disciplina? Disciplina. Supera o talento muitas vezes, né, Pri? Sim. Hoje a gente vê no futebol muito mais jogadores disciplinados do que talentosos. Por isso que o Brasil vai demorar pra ganhar a Copa. E você vê, o 2 pontos de vista é isso, eu sou talento. Vai. É. Você é talento? Não estou lento, né? Mas eu gosto de talento. O Maurão. Zootopia. Não. Você já sabe Vai. que eu vou falar em zootopia. Ai, Maurão. Pri, uma característica indispensável em um bom líder. Empatia. Concordamos. Empatia faz a diferença, né? Aí concordamos. Demais. Um hábito que faz bem para o cérebro, Priscila. Gratidão. Olha só. Concordamos Olha, a também. gente falou muita coisa sobre muito de tudo que a Pri tá respondendo agora. Uma coisa que um líder nunca deveria fazer, Priscila. Inveja. Inveja. Cara, a gente tava falando sobre isso, né? É. O Mauro também passou por uma situação em uma entrevista, até mudando um pouco disso, principalmente depois e que a pessoa assim, claramente disse pro Mauro, porra, cara, se eu te contratar, você parece ser muito melhor que eu. O que eu faço? Porra, que situação, né? Isso é Ah, meu Eu Deus já do céu. amava contratar quem era melhor do que eu. E eu também. Eu Oh! também. Nossa. Que meu time é mais privilégio. forte, gente forte. Caraca, um time diverso, com qualidade, com cara é top. Não só eu, o Marcelo tudo pra também fazer já ouviu engrenagem. muito. Tipo, se tiver uma empresa e fala assim, você é pra estar no meu lugar, não tá te entrevistando, É. sabe? Não dá pra contratar você. Essas Isso. coisas
coisas assim não fazem a engrenagem funcionar. Não. Eu sempre digo, pessoas diversas, pessoas de qualidade, né, que se complementam, fazem a engrenagem funcionar. Pô. Exato. Última pergunta, Pri. Você que é uma mulher super empoderada, mas você tem pessoas que te inspiram. Mas aqui tem que ser uma mulher. Qual é a mulher que te inspira, Pri? Valnice Milhomens. Mas ela foi uma missionária na África, em Moçambique, um momento muito difícil lá, questão política, continuou, e ela é uma mulher muito valente, ousou ser uma das primeiras mulheres cristãs a pregar, a falar da Bíblia quando não era permitido. E ela me inspirou porque ela não teve medo de enfrentar governo onde ela estava, não teve medo de enfrentar aspectos religiosos, e até hoje ela é uma potência e me inspira absurdamente. Muito bom, Pri. Chegamos ao final aqui do nosso programa. E esse final vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou ter que fazer uma última perguntinha pra você. Ah, muito bem. Que eu não poderia deixar no momento desse eleitoral, né? Que nós estamos entrando. Lá vem você com política de novo. Eleitoral. Mas assim, qual o conselho que você dá para o eleitor que vai às urnas na próxima eleição? Vote com consciência. Né, assim, a turma que anula e que vota em branco, tá na mão de vocês o que vai ser a decisão dessas eleições. A gente sabe que quem é de direita, quem é de esquerda, mas tem a galera que não sabe o que é, né? Então vote com consciência, pare de ouvir só o que as redes sociais entregam para você, veja quem sai da ideia e vai para o plano, e que tem um plano desenhado de como vai executar. Veja o passado, estude o passado, estude o que foi entregue, quem disse que ia entregar e que não entregou. Gente, tá na mão de vocês, e para de discutir isso como briga. Venha com a consciência de que você pode mudar sim o país ao apertar o botão ali na urna, né? Você faz parte, o teu voto é importante, cada voto vale muito. Muito isso obrigado. Aí, Pri. Eu acho que isso que a Pri falou é importante. Hoje a gente já tem as pessoas pré-definidas de um lado e do outro, e tem o fiel da balança que está no meio e que vai praticamente decidir a eleição, né? Que então, é o famoso bunda no sofá. Bunda do sofá, pô. Vai votar. Ei, caramba. É importante que as pessoas analisem. Tem gente que está dizendo que vai acabar com a fome há 40 anos e as coisas não acontecem. Eu acho que a gente tem que ter muita percepção de tudo isso e tomar a melhor decisão. Aliás, o rumo do país está nas nossas mãos como votantes. É a nossa escolha. Então a gente tem que fazer uma escolha boa, não só para nós, mas para todos que estão em volta querendo construir um país melhor. Pri, suas considerações finais. Eu vou colocar a câmera aqui direto em você. Por favor, as suas considerações finais para que a gente chegue ao final desse maravilhoso programa. Não, legal, gente. Foi um prazer enorme aqui. Energia super boa aqui pra gente conversar. E minhas considerações finais trabalhem mais abundância na vida de vocês, trabalhem mais coisas boas dentro da vida de vocês, não se deixem levar só pelo que estão te entregando, busca aquilo que tem valor para você e que vai fazer você florescer. Pode parecer simples isso aqui, mas foca no que é bom e deixa o que é ruim de lado, né? Cresce nisso. Deus os proteja. E Marcelão. Aqui a gente tem o cumprimento triplo para encerrar, né, Mauro? Triplo fraternal. É isso aí, gente. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube. E vamos que vamos! Uhul! Dois pontos de vista.